A justiça divina, ela nasceu. E ela nasceu literalmente na minha casa, em volta da minha mesa, com pessoas que eram amigos e se tornaram cristãos. Quando eu me converti, eu tive como meta levar essas pessoas para Jesus. E de repente, depois de uma decepção ministerial, estavam todos na minha casa, quando de repente, eu lembro até hoje que aquelas pessoas viraram para mim e falaram assim: você é o nosso pastor. E ali, literalmente, eu sem imaginar, nunca nem tinha pensado nisso, ali literalmente nasceu o Ministério Justiça Divina. Começar o ministério para mim foi uma grande surpresa, embora eu já tivesse uma profecia sobre isso. Eu lembro até hoje que quando eu recebi essa profecia de ser um pastor e pastor presidente, que Deus estava entregando o ministério na minha mão, eu falei, eu não sou digno, eu fiquei bravo com a pessoa, na verdade. E até o pastor Walter, que está conosco hoje, e eu fiquei muito bravo, porque eu não enxergava essa possibilidade. Para mim era surreal, era impossível, até mesmo por eu ser tão novo e me achar totalmente incapaz, eu jamais pude imaginar que eu seria pastor, presidente de um ministério novo, com filhos novos. Então, para mim, foi tudo meio que de surpresa. O início foi, como eu falei, foi tão surpreendente, tão de repente. De uma semana para outra, eu estava com o ministério na mão, com pessoas nas mãos. E fomos logo atrás de um salão, arrumamos um salãozinho pequeno com 25 cadeiras. E ali já era um desafio. Para pagar o aluguel já era um desafio. Desde o começo, Deus já foi surpreendendo. No primeiro culto, Deus já mandou o som, já mandou cadeiras. Era só 25, mas era impossível para nós naquele momento. E Deus já mandou tudo, e aquele início foi um início tão tremendo, porque foi um início de confirmação. Eu não era nem pastor, na verdade, eu era evangelista. E quando ao redor da minha mesa, aquelas pessoas olhando para mim, falando, você é o meu pastor, eu fiz um voto com eles aquele dia em redor da minha mesa, a mesa da minha casa. Eu falei, se Deus está entregando o ministério na minha mão, e eu vou ser o pastor de vocês, Deus vai me confirmar isso. Eu não sou consagrado a pastor, ninguém me ordenou pastor, ninguém derramou óleo sobre a minha cabeça. E eu não vou pedir para ninguém. Mas se for de Deus, Deus vai tocar no coração de alguém e eu vou ser consagrado a pastor por essa pessoa. E dito e feito. Assim, no primeiro culto, nós postamos no Orkut na época. E, ao postar o Orkut, o pastor Antônio Carlos, do Rio de Janeiro, ele me liga falando que viu as fotos no Orkut. Eu não conhecia ele direito, eu vi ele em alguns encontros de café de pastores. E ele me ligou falando que viu Deus no ministério, me convidou para ir lá na casa dele, ele estava aqui em Osasco. E minha esposa, que é muito sábia, ela falou, vai lá, amor, que tem algo de Deus lá. E quando eu cheguei lá na casa dele, ele morava no fundo da igreja. Uma igreja bonita, linda. E ele me levou para a igreja e colocou eu em cima do altar. Era meio-dia, mais ou menos, horário de almoço. Eu fui almoçar na casa dele no domingo. E ao me colocar naquele altar, estava com um amigo, Anderson. Ele estava na minha mesa também, quando nasceu o Ministério de Justiça Divina. Ele ouviu as palavras e o voto que eu fiz sobre a consagração pastoral. E de repente aquele pastor Antônio Carlos falou assim, Guilherme, Deus é na tua vida. Aquele ministério é Deus entregando nas tuas mãos. E você não é pastor ainda, né? Eu falei, não, sou evangelista. E ali ele falou, prepara a tua igreja, porque eu estarei saindo da minha igreja num domingo
estarei indo lá te ordenar pastor diante de todo o povo. Eu olhei para ele, olhei para o Anderson que estava do meu lado, ele ouvindo o voto que eu fiz, nós ali quase chorando, tremendo, e eu falei pro pastor, não estou pedindo para ninguém me consagrar. E ele falou, não é que você está pedindo, é porque Deus te chamou para essa grande obra. Então, desde o início foi confirmação de Deus, mas a gente teve muita dificuldade, porque no início nós começamos muito novo, tanto é que quando começamos a igreja ficou conhecida na época como a igreja de moleques. Uma igreja de moleque, e a maior dificuldade foi que a igreja, no primeiro salão, que estamos até hoje, na verdade no segundo, que só mudou para a rua de cima, mas foi a rua que eu nasci, foi a rua que eu joguei bola, foi a rua que eu baguncei, foi a rua que eu fazia grandes festas. Então o maior desafio foi ganhar credibilidade da nossa vizinhança. E claro, depois teve tantos obstáculos, de repente quando fomos completar um ano, um vento soprou e eu não entendia o porquê, todo mundo saiu da igreja praticamente. Fiquei praticamente eu e minha esposa, tinha uns que não estavam conseguindo vir devido ao serviço e de repente eu tinha pegado esse salão que nós estamos agora e ele não tinha, só fé mesmo, um salão totalmente destruído e Deus mostrou que esse salão seria uma igreja e veio todo mundo, de repente sumiu todo mundo. Eu não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para fazer nada, olhando um salão desse tamanho, sozinho, pregando para o meu filhinho pequeno. O Gustavo já tinha uns 7 anos, Davi com 2 anos de idade. E eu olhava aquilo e eu lembro que certa vez eu falei para Deus assim, eu indo falar com o proprietário, que eu não tinha mais dinheiro, já tinha uns 5 meses de aluguel atrasado. E eu falei com Deus a caminho, Senhor, eu não entrego, mas o salão tem dono. Se ele pedir, eu vou ter que entregar. Mas eu não vou fechar, Senhor. Eu não vou fechar essa porta. E quando eu cheguei lá no proprietário, onde eu louvo a Deus pela vida dele, minha prima, né, que é a administradora, chegou e falou assim, Guilherme, não se preocupe. Vai trazendo o que dá, porque Deus vai enviar muita gente naquele lugar. E de lá para cá foi um destravar. Deus tem honrado. Dificuldade nunca parou. Nesses 16 anos, passei e passo por muitas dificuldades. Mas graças a Deus, Deus tem honrado tem nos fortalecido até aqui. A Justiça Divina eu conheci através dos meus irmãos, da minha família, que já congregavam aqui antes de mim, né? E eles sempre me convidavam para estar vindo fazer parte dessa igreja. Porém, eu pensava em tudo menos igreja. Essa é a verdade. Então, eu conheci a Justiça Divina através dos meus irmãos, da minha família que congregavam aqui. A minha chegada na igreja foi algo assim inesperado, né? Para ser bem sincero. Fui batizado em 2012, né? Aí fiquei na igreja até meados de 2013, ali 2014 no máximo. Aí eu saí. Casei, tive filhos, e aí eu passei por uma situação que eu cheguei no fundo do poço, na verdade. Aí eu tenho um amigo, eu peguei e mandei mensagem pra ele explicando a minha situação e tal. Aí ele pegou e falou assim, ô Pablo, eu faço parte de uma igreja e tal, a gente tem um pequeno grupo, que é tipo como se fosse uma célula. Aí eu falei, pô, legal. Aí ele, você não quer ir lá participar um dia não? Eu falei, quero. Aí fui, né, fui meio assim. Aí quando eu cheguei lá no PG, nossa, foi totalmente diferente. Ali me tocou de uma maneira que eu acho que eu tô maravilhado até hoje, pra ser bem sincero. Deus falou muito, muito com a gente, assim, naquele local. O que mais me marcou foi a maneira que eu entrei e como eu fui recebido. Pastor Guilherme, grande homem de Deus, amigo, né? E assim que eu entrei aqui, que ele ficou sabendo que a minha família congregava, que antes de eu vir para cá ele já sabia um pouco de mim, já fez o convite para estar vindo aqui. Quando eu cheguei aqui, ele já me recebeu de braços abertos, né? Não só ele, como toda a sua família, né? Me recebeu de braços abertos e isso marcou, porque a gente tinha toda uma visão de uma igreja. Quando a gente entra, a gente percebemos que foi tudo diferente. Então, um abraço, a atenção, a oportunidade, isso me marcou. Eu me senti acolhido quando eu cheguei no fundo do poço e o pessoal falou, a gente tá aqui para te ajudar. O que você puder pôr para fora pra gente te entender, a gente vai fazer ao máximo para poder estar com você.
E aí foi isso que eles fizeram, eles me entenderam, eles me estenderam a mão. Bom, a minha mudança começou a partir do momento que eu pisei aqui dentro, né? Assim que eu subi essas rampas, que eu recebi a oportunidade do meu pastor, da igreja, né? Assim que eu entrei aqui, a minha vida já começou a mudar. Por quê? Eu comecei já a olhar o mundo de outra maneira. Quando eu entrei dentro da igreja da Justiça Divina, eu comecei a olhar o mundo e saber que eu não pertencia mais lá, que eu pertencia a Deus. E a partir desse momento, tudo começou a mudar na minha vida, sabe? Deus começou a me tocar, primeiramente, que eu só ouvia Deus de falar, mas quando eu entrei aqui dentro, eu comecei a sentir a presença dele, a presença do Espírito Santo. E isso começou a mudar a minha mente, o meu jeito de agir, minha forma de pensar. Então, eu comecei já a falar, não, Deus tem algo a mais para mim do que aquilo que eu vivia. E eu estou disposto a conhecer. E quando eu coloquei isso no meu coração, Deus começou então a falar comigo. Eu diria que venham, se entreguem, abram o coração, porque a mudança só acontece quando você está disposto a mudar, a querer a mudança. E foi o que eu fiz. Eu vim disposto a mudar e vim com o coração aberto e venho todos os dias com o coração aberto também. E Deus está me moldando, está me mostrando o caminho que eu devo seguir, por onde que eu devo ir, o que eu tenho que fazer. E é isso que eu tenho que falar para eles. Venham com o coração aberto, porque é muito bom a partir do momento que você queira. Não adianta você vir e ficar indeciso. Mas venha com o coração aberto, que vocês vão sentir a mudança. Significa tudo. Tudo, porque a justiça divina, para mim, ela é uma nova história. A justiça divina para mim é uma nova vida. A justiça divina para mim foi o início de uma nova jornada. A justiça divina para mim foi uma direção de Deus. A justiça divina, para mim, hoje eu falo com toda certeza, foi um novo caminho. Significa exatamente isso, família. É isso, significa família. O cuidado, o amor, você se colocar no lugar do outro. Então a justiça divina para mim significa isso, família. Esse ministério de Justiça Divina entregue por Deus, né, que Deus confiou a nós para estar trabalhando nela, é um ministério que tem muita garra, sabe, muita força, porque desde quando eu entrei aqui no início, até hoje eu estou vendo as mudanças, né. Eu quero dizer que a Justiça Divina é uma igreja firmada na rocha. O livro de Mateus 7 fala que tem aqueles que constroem a sua casa na areia, mas tem aqueles que constroem a sua casa numa rocha. A Justiça Divina, ela é uma casa construída na rocha. Pode vir tempestade, vento, o que for, ela vai ficar firme, porque essa é a Justiça Divina. A justiça divina, quando ela nasceu com um propósito: resgatar almas e lutar por famílias. Então, esse foi o nosso maior propósito, o nosso maior sonho. A nossa visão é resgatar almas, é lutar por famílias, porque nós fomos resgatados. Eu saí de uma vida difícil, casando com 17 anos, tendo filho com 18, sem perspectiva, no mundão, e encontrar Jesus e de repente Deus me dá um ministério. Então, durante esses 16 anos eu vendo pessoas que saíram das drogas, da prostituição, pessoas que tiveram casamentos transformados, famílias que eram estéreis e hoje estão aqui louvando a Deus com filhos,
filhos que fazem parte e hoje é adolescente, porque estamos há 16 anos nessa caminhada, sempre com foco, amar pessoas é o nosso propósito. Eu nunca deixei que perdesse esse propósito de amar vidas, de lutar por famílias, de resgatar a alma. Aqui eu sempre falo para a nossa equipe de obreiros que aqui não existe lata de lixo. Aqui não tem lata de lixo. Aqui não tem pessoas que não prestam, aqui não tem pessoas que é dispensada. Não, aqui não. Aqui nesses 16 anos nós temos lutado por vidas, por restauração de vidas, restauração de famílias, por resgatar almas, por lutar mesmo, verdadeiramente, por famílias. Esse é o nosso maior propósito. E enquanto eu estiver pastoreando essa igreja, essa vai ser a visão. Há 3 anos atrás, no meio de uma pandemia, eu resolvi largar tudo. Larguei emprego, que eu estava quase 10 anos. Eu falei, eu vou largar tudo porque Deus me deu algo, colocou algo dentro de mim e eu precisava fazer algo para que essa igreja pudesse viver um novo patamar, um novo nível, em todos os sentidos. Eu me lembro que quando eu fui pedir demissão, o meu chefe falou, você tem certeza? É pandemia. Eu falei, eu tenho certeza. E ali eu fiquei 3 anos só estudando, fazendo algumas viagens, algumas conexões com alguns pastores, para que eu pudesse implantar o que nós estamos vivendo hoje, que era uma visão de pequenos grupos. Eu queria sair de uma igreja convencional para uma igreja de pequenos grupos e eu precisei estudar, me lançar, me conectar com algumas pessoas para viver o que nós estamos vivendo hoje. Uma igreja em pequenos grupos. Uma igreja que nós estamos fluindo, discipulando. 2025 tem sido o ano de fazer discípulo. E tudo isso é algo que tem sido novo para nós. Temos aí alguns pequenos grupos espalhados, vidas se rendendo, vidas sendo resgatadas. E o que eu vejo é que discípulos geram discípulos. Então, a multiplicação vem porque nós plantamos e nós estamos esperando a colheita. E sabemos que aquele que vai dar o crescimento, ele é fiel. E nós estamos numa expectativa grandiosa, de coisas grandiosas mesmo nessa cidade. Nós queremos alcançar essa cidade. Nós queremos viver algo que nós vamos viver aqui na Justiça Divina, algo que é prometido há 16 anos atrás e alguns cultos atrás, mediante a um derramar tão lindo e tão maravilhoso e tão emocionante que foi de uma glória de Deus, que ali eu tive certeza de algo que está acontecendo neste lugar, que vai marcar não somente as nossas vidas, mas as nossas gerações também.
soberano Deus, eterno Pai, Senhor, queremos te glorificar e te exaltar por este momento tão precioso, meu Pai. Onde, Senhor, nesta hora, Senhor, nós iremos também falar, Senhor, comentar e nos lembrar dos teus feitos, que foi tão grandioso e tão maravilhoso. Querido Deus e Pai, Deus de poder, de honra e de toda glória. Senhor, queremos te glorificar nessa noite, neste momento, ao qual nós estamos aqui, Senhor, reunidos para este trabalho. Só tenho que te agradecer, papai, por tudo que o Senhor vem fazendo, Senhor. Por tudo, pelas forças que o Senhor vem me dando. Por o Senhor não deixar eu cair, papai, porque o Senhor sempre está ao meu lado, Senhor. Senhor, obrigado por mais esse dia, por mais essa oportunidade, Pai. Assim eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado e por isso nós estamos aqui. Estamos aqui, meu Pai, com o coração cheio de gratidão, Senhor, a Ti. E que esse momento venha ser bênção para nossas vidas e para todos que vão assistir, para todos que vão escutar e para todos que fazem parte desse momento. Por isso, ó Deus, eu te glorifico e te exalto, Pai, em nome do Senhor Jesus.